Fala, povo de Deus, a paz do Senhor! Aqui com você, Jader Bernardes, em mais um Centralcast. Eu tenho falado regendo, né? É coisa de músico, gente. Isso aí, de regente, né? É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Não é isso, Fernanda? É isso aí, meu povo. Fernanda Corsan aqui com vocês. Mais uma vez, vocês aí do outro lado da telinha. Abençoando a nossa vida aqui, compartilha, comenta, envia pra geral, se inscreve no canal, até rimou, viu? Se inscreve no nosso canal. E nós também temos o nosso Instagram, Centralcast Campus. Se inscreve lá também, manda mensagem pra galera aí e compartilha com a gente aí nas redes sociais. Vão abençoar muito a nossa vida. É isso aí. E, gente, hoje a gente tem uma convidada super especial. Nós pegamos ela num momento assim bem oportuno, a coisa se encaixou tão perfeitamente que foi de Deus. Missionária Jéssica, muito bem-vinda. Amém. É muito bom ter você aqui. É verdade. Amém. Muito obrigada pelo convite, né? É Prazer nosso. Uma honra, um privilégio poder estar aqui. Prazer nosso. E, Jéssica, eu queria saber de você, que a gente sempre gosta de saber a origem, né? Você nasceu no lar evangélico, você é campista, como é que se deu a sua história, seu desenvolvimento? Então, Jade, eu sou campista, sou natural aqui da cidade de Campos e nasci também num lar evangélico. Na verdade, a minha mãe era evangélica, né? E ela sempre me levava para a igreja. Então eu cresci na casa do Senhor, cresci com gosto pelas coisas do Senhor. Eu me recordo de um fato que eu quero compartilhar. Quando eu tinha 4 anos de idade, né? A minha mãe sempre tinha oportunidade para cantar na igreja. E eu via minha mãe cantando e eu queria cantar, mas as crianças não tinham oportunidade para cantar. Aí um dia ela recebeu a oportunidade e foi. Aí ela estava segurando o microfone, aí o fio do microfone esticado, né? Mas eu fui, puxei o fio, que eu queria cantar, e soltou lá a situação. Aí naquele dia o pastor percebeu que eu queria cantar. Aí daquele dia em diante o pastor começou a me dar a oportunidade. Vamos ouvir a Jessiquinha. Aí, cara, eu comecei a ter oportunidade na igreja, né, desde pequenininha. E aí eu fui tomando gosto pela coisa, achando legal, fui me identificando, fui me encontrando. E foi assim. Eu vejo você quando... Assim, na verdade, a gente se conhece há pouco tempo, né? Uhum. Mas às vezes que eu já vi você aqui na igreja, você sempre tem uma oportunidade ali, você canta e tudo. Seu ministério começou nessa parte? De você cantar na igreja, de você ministrar, como é que foi? Então, Fernanda, o meu ministério começou eu só tocando. Eu gosto de violão. Eu ganhei meu primeiro violão quando eu fiz 15 anos. E aí eu comecei a estudar sozinha. Eu não digo que eu aprendi sozinha, eu não sei muito, sabe, mas eu procuro aperfeiçoar. Eu digo que o próprio Espírito Santo me ensinou o que eu sei, sabe, e aí eu comecei a tocando, mas aí automaticamente, né, vamos cantar, não dava para só tocar, né, agora vamos tocar e vamos cantar. Então fomos começando dessa forma, até que eu senti o Senhor me direcionando mais para a parte da palavra. Então eu tive um tempo em que eu fiquei mais na palavra. Hoje já está mesclado. Palavra, louvor, adoração, ministração juntas. Assim. Tudo junto. Que legal. Lindo. E assim, como se deu? Porque você é uma jovem. Normalmente quando a gente é jovem, a gente tem muitos sonhos, muitas inspirações, né? Aspirações, né? Que a gente quer muitas coisas e tal. E assim, como se deu o seu chamado missionário? Como você viu que o seu coração estava queimando por missões? Que normalmente, né, uma coisa que a gente meio que, né, o pastor vai orar para os nossos filhos, né, que seja um médico, amém, que seja um advogado, amém, juiz, um missionário, tá amarrado, meu Deus, pastor, não, meu Deus do céu. Como é que se deu esse calor no seu coração? Quando você se viu assim, meu Deus, eu tenho um chamado missionário? Então, eu descobri o meu chamado missionário quando eu tinha 13 anos de idade, né? Hoje eu tenho 31. E começou com uma oportunidade que eu recebi na igreja. O pastor falou assim, Jéssica, com 13 anos eu já liderava os adolescentes da congregação de onde eu era. E um dia o pastor chegou para mim e falou assim, Jéssica, no próximo domingo você vai dar aula na escola dominical. E era classe única, porque era uma congregação pequena. E eu falei assim, mas como assim dar aula na escola dominical? Mas eu
peguei o desafio, aceitei o desafio, ele me deu uma revista e eu comecei a estudando a revista, passei a semana toda estudando. E aí chegou o dia da aula. Eu dei a aula nervosa, mas aí no final ele chegou e falou: nossa, a sua aula foi uma bênção. Vamos fazer o seguinte, no próximo domingo você dá aula também. Nossa. E aí, os domingos foram passando, né, as semanas, os meses, e eu lá dando aula. O pastor vai deixar eu dando aula para sempre aqui? E aí, eu sempre fui também da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem um sistema de rodízio de pastores, né? Sim. De acordo com um determinado período de tempo, o presidente troca o dirigente. E eu percebi que estava entrando dirigente, saindo dirigente, entrava dirigente, saía dirigente, e eu lá, dando aula na escola dominical. E essa porta da escola dominical foi me abrindo muitas outras portas, e foi um sim que eu disse para o pastor, e eu creio que não foi um sim que eu disse para ele, mas para o próprio Deus, um convite que o próprio Deus me fez, sabe? E eu aceitei, e esse sim que eu disse me abriu muitas outras portas, que foi aonde eu fui começando a ter contato com missionários. Nós tínhamos uma secretaria de missões na outra igreja onde eu congregava, e ali frequentemente tinha cultos ao ar livre, cruzadas evangelísticas, e eu comecei a participar desses trabalhos, dessas atividades, e eu falei: eu gosto desse negócio aqui. Eu me identifico com isso aqui. E com 15 anos eu já estava no departamento de missões da igreja. Aí eu recebi um convite para ser coordenadora de regional de missões, no caso supervisora, porque era um campo muito grande e era dividido por regionais. E um coordenador não conseguia atender a todas as regionais, então ele colocava supervisores. E eu recebi um convite para ser supervisora, mas aí eu já estava igual o profeta Ezequiel, as águas já estavam eu já não conseguia mais andar, entendeu? Encostava no fundo. E aí eu sei que tudo começou na minha vida, tudo fluiu por causa de um sim que eu disse para o Senhor. Então eu descobri o meu chamado aí, esse chamado missionário, essa vocação, nesse contexto mesmo missionário, né? E aí o Senhor foi colocando pessoas envolvidas com missões ao meu lado, e eu fui caminhando com essas pessoas a ponto de eu não querer mais andar sozinha. Eu falei: eu gosto de missões, eu me identifico com missões, eu nasci para missões, e não dá para fugir do chamado. É verdade. Dá para fugir do chamado, né? Onde a gente vai, as circunstâncias, as situações cooperam para que você exerça o seu chamado. Você está na padaria comprando um pão, mas aí chega alguém, puxa a conversa com você, quando você vai perceber, você já está falando de Jesus. E como foi, assim, a primeira experiência que você teve, né? Quando você saiu de campus e aí começou, agora começou mesmo, deu o start ali, né? Como é que foi essa experiência? Então, Fernanda, eu congreguei no ministério por 18 anos. E assim, era um ministério envolvido com missões, e eu estava aguardando muito. Depois que eu identifiquei o meu chamado missionário, eu fiquei aguardando alguma coisa acontecer. Só que assim, nos meus olhos, parecia que nada estava acontecendo. Mas de alguma forma eu já estava sendo treinada, né? Mas tudo, o start mesmo foi em 2020, quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para o Haiti. Foi a minha primeira viagem missionária. E eu fui com uma organização chamada Nations Help, que inclusive é a organização que me treina hoje. E a partir dessa viagem, né, lá foi uma bênção, os dias que nós passamos no Haiti. E o pastor Leonardo, que é o presidente dessa organização, ele chegou para mim e falou assim: Jéssica, eu vejo que você tem algo de Deus, você tem um perfil interessante, eu queria te convidar para você somar com a gente aqui, caminhar mais perto, né? O que você acha? Não, pastor, eu acho super de Deus. Eu esperei muito por um convite desse, por uma oportunidade dessa, mas só que não depende só de mim. O senhor precisa conversar com o meu pastor. E isso foi em 2020, né? Nós fomos para Haiti em fevereiro de 2020 e retornamos em março. Quando a gente retornou já era pico de pandemia e ele não conseguiu vir aqui assim que a gente voltou do Haiti, mas ele veio em dezembro do mesmo ano, em dezembro de 2020. E ele veio aqui, conversou com o pastor Elias, apresentou um projeto de treinamento e o pastor Elias aprovou e acabou que a igreja me enviou para esse treinamento que eu estou fazendo parte. E aí, esse convite tem me aberto muitas outras portas. Então, assim, o prático mesmo, Fernanda, foi em 2020, nesse período da viagem,
ao Haiti. Foi quando tudo, assim, começou a acontecer mais praticamente, né? Porque até então eu considero que eu estava sendo, assim, teoricamente treinada, mas agora eu posso falar um pouco com mais de propriedade a questão do prático, sabe? E, irmão, se você não sabe, você talvez é membro da Central, ou às vezes é uma pessoa que nos visita aqui, nossa igreja é uma igreja missionária. Glória a Deus por isso. E talvez isso seja uma das fórmulas, ou um dos ingredientes, melhor dizendo, porque a igreja ela é tão abençoada, tão próspera. Porque a igreja que investe em missões, isso vem um retorno extraordinário. Então a Jéssica, ela é uma missionária integral da nossa igreja. E como missões é uma coisa que é feita com a maior seriedade possível, ela está em treinamento, já tem mais de um ano, né, que ela está em treinamento lá em Belo Horizonte para poder ir ao campo missionário, né, e pregar a palavra do Senhor. E você já até compartilhou algumas vezes, mas para ficar registrado aí também, assim, a questão do... É porque eu bati aqui. Eu bati aqui. Ele não só bateu, como deu um... Foi ritmado, né? Músico é uma coisa terrível, Jesus. E assim, como é que é a questão do treinamento? Porque, gente, eu vou aprender o quê? Porque uma coisa, né? E queria que você também deixasse isso claro aí pro pessoal. Uma coisa é você ir treinar já sabendo o destino que você vai, que aí você já vai treinar a cultura, já vai estudar, aliás, estudar a cultura, estudar o idioma, os costumes, tudo isso, né? Mas como é fazer um treinamento sem saber talvez para onde você vai, né? Compartilhe com a gente aí. Então, Jada, eu sou a primeira missionária da Nations Help em treinamento. Eles tinham... Que legal, não sabia. Eles têm, assim, um missionário nativo no Haiti. Tem uma parceria com uma base americana, com missionários de lá também, nativos, né? E tinha uma missionária no Haiti, que ela estava lá há 8 anos. Mas, assim, em parceria com a igreja, ela foi enviada juntamente com a Nations Help pela igreja. Assim, missionário da Nations Help, eu estou sendo a primeira missionária deles em treinamento. Então, assim, como que se dá esse treinamento? É um treinamento que tem duração de 2 anos, né? Como você falou, tem 1 ano e 5 meses que eu já estou lá. Esse treinamento ele funciona da seguinte forma: em Belo Horizonte, ou melhor, a Nations Help ela tem frentes de operação, frentes de socorro no Haiti, na Venezuela, no Paraguai e brevemente no Camboja, se Deus quiser. E o que acontece? A Nations Help, ali em Belo Horizonte, nós temos uma base improvisada, que é um escritório, né? E nesse escritório funciona o administrativo da Nations Help, que inclusive, assim, foi um baque muito grande para mim, porque eu sempre fui muito prática. A obra missionária para mim sempre foi muito prática. Qual era a minha visão de missões? Vamos pegar a caixa de som, vamos pra rua, vamos fazer cruzada, vamos tocar, cantar, pregar na rua. Que era o que você fazia. Exatamente. Aqui em Campos, né? Quando eu cheguei lá, que eu me deparei, gente, com uma sala, um monte de computador, um monte de gente, assim, eu falei, nossa, isso aqui é missão também? Isso aqui, eu não sabia, eu não conhecia a parte teórica da obra missionária. Isso, eu passei muito mal assim que eu cheguei, porque questão de adaptação, embora eu ainda esteja no Brasil, mas eu tô no meio de um povo diferente, um povo que fala diferente, inclusive eu tô até falando uai já. O povo fala diferente, a comida é um pouco diferente, né? E aí, o que acontece? Nós temos lá uma menina que é responsável pelo financeiro. Ela é responsável, por exemplo, no Haiti não tem serviço público, não tem saúde pública, tem escola pública, não tem nada público no Haiti. Então, nós temos uma menina que é responsável pelo financeiro. Ela é responsável por fazer o repasse das ofertas para o missionário. O missionário ele vai pagar a escola das crianças. Todas as crianças que são assistidas por nós, são socorridas por nós, elas têm as suas escolas pagas, as suas mensalidades pagas. As famílias recebem uma cesta básica mensal. Se essa criança ela é doente, ela recebe o medicamento e tudo isso através das ofertas, através das ajudas. A gente trabalha com a questão do apadrinhamento, né? Então, cada pessoa que apadrinha uma criança, essa oferta ela é especificamente para socorrer essa criança e suprir com as necessidades delas. Então, nós temos a Ludmila, né, que é responsável pelo financeiro, nós temos o RH, que é, inclusive, assim, a gente está precisando até de pessoas lá para trabalhar, para ajudar, estagiários, porque são muitas demandas e poucas pessoas, né? Então, a gente tem o RH, que é a menina que é responsável, assim, pela parte interna, né? Todo o serviço interno
ali, de contratação, ver a questão de férias do pessoal. Nós temos o Pedro, que é o responsável por alimentar as redes, né? Postar os vídeos, alimentar mesmo as redes sociais. Nós temos a Daniele, que é responsável, assim, se a pessoa padrinha através do boleto, ela é responsável por enviar mensalmente o boleto. O Davidson é responsável pela comunicação, ele liga, ora pelas pessoas, mantém mesmo um relacionamento, muito assim. Organizado, muito né? organizado. Já deu um salve para todo mundo aí, viu? Exatamente. Exatamente. E agora, quando eu cheguei lá no ano passado, eu fui direto para a área de relacionamento, que é liderada pelo Davidson. E ali nessa área de relacionamento eu aprendi, não que eu não soubesse, mas eu aprendi da forma que deve ser. Ligar para as pessoas, relacionar, orar pela vida delas, saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, por que ela não pôde contribuir naquele mês e tal. Alguma coisa que a gente possa ajudar. E aí fiquei um bom tempo no período de relacionamento e hoje eu assumi uma área ali que é a área das crianças, né? Nós tínhamos uma menina nessa área, mas ela não está mais com a gente hoje. E aí, qual é a minha função? Qual tem sido o meu treinamento nesse momento? Eu entro em contato com o missionário diretamente no campo, colho as informações das crianças, eu estou terminando a minha graduação em letras, a minha área, eu produzo textos ali, né, a história das crianças, eu faço essa história e eu envio para o mantenedor. Então, no espaço, assim, semestralmente, de 6 em 6 meses, a gente está sempre enviando atualizações. Então, hoje eu lido diretamente com o missionário no campo para atualizar a história das crianças. Por exemplo, a Nations Help, ela é nova, ela tem 10 anos apenas, mas, assim, já tem uma expansão muito grande, né? Uhum. Então, são muitas crianças e tem sido bem desafiador. Então, nesse momento, eu estou lidando com a área das crianças. Eu estou mantendo os padrinhos atualizados com as informações das crianças. Então, tem sido assim, tem sido um treinamento tanto prático quanto teórico, né? Uhum. E é isso, é dessa forma que consiste o treinamento. Eu queria, assim, eu conheço até a Nations Health, conheci o pastor Leonardo, uhum. Inclusive, eu e minha esposa, nós somos padrinhos de 2 crianças. Nós somos parceiros, né? Se você talvez tiver interesse de se tornar um parceiro, em primeiro lugar, contribua aqui na Central, porque a Central, ela, né? A Jéssica é prova disso, né? Nós investimos em missões. Mas eu senti o desejo lá em casa, a gente é padrinho de 2 crianças da Nations Health, acho que já tem um ano. Já tem um ano. Já tem bastante tempo. Eu acho que foi até antes de você ir para lá. Foi antes de você ir para lá. A gente apadrinhou 2 crianças, né? E realmente a gente já recebeu ligação, né? Aí falou, você quer uma oração? Lógico, a gente quer uma oração, ora pela gente aí. Enfim, e assim, eu queria que você explicasse um pouco o que é a Nations Help, não sei, não sou bom em inglês não. O que ela faz no campo? Como é que vocês trabalham? Qual é o foco de vocês? Porque a missões, ela é muito diversa. Tem muitas formas de você trabalhar no campo, né? Eu queria que você falasse um pouco, até para que as pessoas possam entender, né? Como é que você vai trabalhar lá no campo, né? Sim. Então, Jade, a Nations Help, algumas pessoas até perguntam assim, mas vocês têm trabalho no Haiti, vocês têm trabalho no Paraguai, têm trabalho na Venezuela e tal, e não tem no Brasil? No Brasil, especificamente, a gente apoia projetos, mas não existe, assim, uma frente de socorro, uma frente de operação da Nations Help no Brasil. O que acontece? Eu procurei saber isso do pastor Leonardo e ele me disse o seguinte, olha, Jéssica, eu recebi uma palavra de Deus para socorrer essa nação, essa nação, essa nação. Não que eu não tenha recebido para socorrer o Brasil. A gente já faz aqui pelo Brasil algumas coisas. Inclusive, está sendo montada uma parceria para se começar uma frente de socorro na Amazônia, né? Em parceria com uma outra organização. Legal. Então, a Nations Help vai estar participando dessa operação de socorro lá. Mas, especificamente, o foco da Nations Help é o socorro de crianças vulneráveis nas nações, né? Por exemplo, como eu compartilhei, eu estive ali no Haiti em 2020 e eu pude ver bem de perto a realidade, a difícil realidade das crianças ali daquela nação. O Haiti, ele era considerado um país, assim,
abaixo da linha de pobreza. Mas hoje, esse ano, para nossa surpresa, a Venezuela ela assumiu esse primeiro lugar, né, de pobreza. Eu nunca fui na Venezuela, mas eu não consigo imaginar o que é um país mais pobre do que o Haiti. No Haiti eu vi ali crianças no meio do lixo, misturado com animais, procurando coisa para comer. É esgoto a céu aberto, é criança metendo a mão em água de esgoto. Então, tipo assim, crianças em situação de vulnerabilidade é o foco de operação da Nations Help, é o foco de socorro da Nations Help, né? Então, no Haiti, a gente socorre crianças e famílias. Nós temos casos de crianças com muitas necessidades especiais ali no Haiti. Então, essas crianças, quando não está, assim, totalmente no nosso alcance, a gente transfere essa criança para uma base lá, que é uma base que a gente tem uma parceria, a New Life, é uma base americana, e essa base ela tem toda uma estrutura para lidar, ela tem uma equipe médica, ela tem técnicos de enfermagem lá dentro, pessoas bem preparadas para lidar com essas crianças, em especial as que têm algum tipo de necessidade, né? No Paraguai, em especial, a gente socorre ali, a gente trabalha com crianças da localidade Pedro Juan Cabaleiro, que são famílias e crianças que ficam ali bem pertinho mesmo do aterro sanitário. Inclusive agora, no dia 2 de junho, a gente está indo com uma equipe para lá. E nessa equipe estão indo dentistas, pessoas voluntárias, né? Tá indo 2 dentistas, uma enfermeira, tá indo um professor de educação física. E nós vamos aproveitar todos esses profissionais para desenvolver atividades lá com as crianças. Nós recebemos muitas doações de material de higiene bucal, pasta de dente, escova, fio dental. Vai ter, assim, uma operação forte lá para as crianças, para as famílias. No Paraguai, a gente também fornece a cesta básica, alimentação. A escola, a gente tem escola pública no Paraguai, mas a maioria das crianças lá, elas não frequentam, as nossas crianças que a gente socorre, elas não frequentam, por quê? Elas não conseguem acompanhar as demais crianças, né? A pobreza é muito grande e, assim, se essa criança ela tem algum tipo de dificuldade dentro de casa, o desenvolvimento escolar dela não vai ser o melhor. E hoje um professor, assim, ele não quer ter trabalho, né? Então, se eu estou dando aula para 30, 40 crianças, se eu tenho 5 que não conseguem acompanhar, eu sinto muito, mas eles vão ficar para trás, eu vou caminhar com quem está caminhando. E a gente tem essa realidade ali, e o nosso desafio é resgatar novamente essas crianças. Algumas são crianças, nós temos adolescentes nessa situação, nessa realidade. No ano passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar indo lá no Paraguai, e eu tive contato com um adolescente lá, que o menino tinha 15 anos e ele não sabia assinar. Então, olha a situação, né? Então, a gente chega ali, a gente está procurando lá um professor, alguém que possa se disponibilizar a acolher essas crianças, a passar alguma instrução, né? Por exemplo, essa é a realidade do Paraguai. Tem a escola, mas as crianças não conseguem permanecer na escola. No Haiti, nós não temos o serviço público de educação. E o que acontece no Haiti? Alguns irmãos mais instruídos da igreja, eles chamam essas crianças, reúnem essas crianças e eles passam alguma coisa, né? Em 2020, quando eu fui lá, dentro da igreja tem um espaço, tem uma salinha lá improvisada, e os irmãos que têm mais conhecimento, mais instrução, reúnem essas crianças e passam alguma coisa para elas, né, para tentar diminuir pelo menos o índice aí de analfabetismo, enfim. Legal. Jéssica, qual que é agora a sua expectativa? O seu treinamento já está terminando, né? Uhum. E a sua expectativa agora para esse novo projeto que você vai engajar, como é que vai ser na sua mente, como que você tem formado o que vai acontecer agora, a partir de agora, quando finalizar? Então, Fernanda, realmente eu tô, assim, na reta final, né, como eu falei, o treinamento ele tem período de 2 anos, e já se passaram 1 ano e 5 meses. Quando eu fui no Haiti, eu me identifiquei muito com a nação. Eu senti uma identificação muito forte no meu espírito. Eu falei, nossa, eu sinto de Deus que eu vou passar um tempo aqui nessa nação, né? Só que a realidade esse treinamento ele tem um período de estágio. E eu tô caminhando para a reta de estágio. O Haiti, a realidade do Haiti hoje é a seguinte. Ano passado, em agosto do ano passado, as gangues assassinaram o presidente da nação. Então, até hoje, o Haiti não tem, assim, um presidente, uma pessoa que pode ser chamada de autoridade lá. O país está dominado por gangues. Há poucos meses tinha um grupo de 17 missionários americanos sequestrados naquela nação.
e eles estavam pedindo assim, as gangues estavam pedindo $1 milhão por pessoa. Então a situação do Haiti eu vou te sequestrar porque eu preciso de dinheiro. As gangues, o país, a nação está dominada por gangues. Então, literalmente hoje, quem está dentro do Haiti não sai e quem está fora não entra. Se você pisar no Haiti e eles perceberem que você é estrangeiro, eles vão te sequestrar porque eles querem dinheiro e só vai te liberar para pagar. Então, o meu estágio não vai acontecer no Haiti até o presente momento, não. Por causa questão de segurança da nação, não dá para entrar na nação, né? Mas algo interessante aconteceu. Em dezembro, eu estava de férias e pude vir aqui em casa, aqui na igreja, né? E alguns pastores, amigos aqui do ministério, falaram, Jéssica, vamos lá na igreja pregar e tal. Pregou em tudo quanto é lugar. Parava de pregar. Pois é. E aí, no Pastor Rosalvo, lá em Poço Gordo, numa das nossas congregações, eu ministrei a palavra, compartilhei um pouco, passei os slides lá, compartilhei algumas viagens e tal. E no fim da palavra, eu acho que é o pai de Vinícius, eu esqueci o nome dele, ele pediu a oportunidade porque ele disse que ele tinha uma palavra de Deus e queria me pregar. E passou o microfone para ele e falou, olha, esse ano você vai pisar numa terra estranha, um povo estranho, uma língua estranha. Eu falei, então é crente, língua estranha. E aí ele foi muito ousado porque eu não tinha falado nada de Camboja. Ele falou, e essa terra é o Camboja. Eu falei, uai, como é que é assim? Como é que esse irmão tá falando? Eu guardei aquela palavra no meu coração, né? E aquilo ficou martelando na minha mente. Falei, Senhor, Camboja. Eu oro pelo Camboja, mas o Camboja não é assim a menina dos meus olhos. A menina dos meus olhos se tornou o Haiti. A partir do momento que eu fui lá, pisei, vi a realidade, me identifiquei com a nação. Mas eu guardei aquilo, não compartilhei com ninguém, muito menos com o pastor Leonardo. Aí, um dia, uma das meninas lá me ligou, Jéssica, como é que você tá e tal? O que é que Deus tem feito aí? O que é que você tem participado aí? Aí eu compartilhei, confidenciei com ela, né? Somente com ela e pedi para que ela não falasse com ninguém. Assim foi feito. Retornei para Belo Horizonte. Um dia nós estávamos lá, nós temos o nosso momento de intercessão, 2 momentos de intercessão por nações lá, que acontece diariamente, que é na parte da manhã e na parte da tarde. Parte da tarde, 4 às 5, nós estávamos lá reunidos, era uma quarta-feira, o pastor Leonardo estava na congregação lá onde ele serve, comunidade cristã, e ele chegou lá, assim, coração acelerado, a gente estava orando com a porta fechada, ele abriu a porta e a gente percebia que tinha alguma coisa diferente nele, né? E ele aguardou a gente encerrar o nosso momento ali, ele falou, eu tenho uma palavra aqui para compartilhar. E nós paramos e ouvimos. Ele falou, Jéssica, eu estava lá na igreja e Deus usou um irmão lá, me entregou uma palavra a respeito do Camboja. E na hora que ele falou sobre o Camboja, eu ouvi o seu nome. Eu falei, uau. E eu voltei para lá, eu voltei para Belo Horizonte, eu não me encontrei com ele nem com a pastora Mônica, que é a esposa dele, porque eles estavam de Covid. Então eu não tive contato, né? E aí a menina, na hora que ele falou Camboja, Deus, eu ouvi seu nome, a menina olhou pra mim, eu olhei pra ela assim. Aí deixei ele terminar de falar, aí eu levantei, eu posso falar, pastor? Pode, vê aí se testifica. Eu compartilhei com ele o que aconteceu aqui, e a partir daquele momento, a gente começou a gerar essa nação do Camboja. Então, assim, eu tenho orado agora pelo Camboja, como eu não orava. Antes eu orava, assim, eu abençoo aquela nação e tal. Eu orava, assim, superficialmente. Hoje eu já tenho orado de uma forma diferente por aquela nação. Eu tô gerando em Deus aquela nação. Eu creio que essa nação está sendo gerada no mundo espiritual. Então, tudo indica que o meu estágio vai ser lá. Nós estamos com uma palavra de Deus e nós estamos nos movendo debaixo dessa palavra, né? E a cada dia o Senhor tem confirmado isso no meu coração. Então, assim, eu não sei como vai ser, né? Os contatos já foram feitos, né? As pontes já foram feitas, só falta mesmo eu ir. É um desafio, provavelmente eu devo ficar por lá pelo período de 1 ano. E assim, os primeiros meses eles são dedicados para aprender a língua, né? Lá se fala o Khmer, e é uma língua muito difícil. Eu estou estudando inglês e o Khmer ele é ensinado a partir do inglês. Então eu vou conseguir aprender se eu tiver um bom inglês, né? Que Deus me ajude, eu que lute. Mas é isso. A gente tem caminhado nessa direção, Fernando. Amém. O Camboja, se eu não me engano, é Sudeste Asiático? Sudeste Asiático. Região mais baixa ali, um país pobre. É um país que, assim, predomina muito fortemente
o tráfico de crianças para exploração sexual. Então, assim, o missionário que vai para lá, ele vai com uma revolta santa de Deus no coração dele, porque para quem tá lá é comum, sabe? Mas para quem chega de fora, aquilo não pode ser comum. E eu acho que é por isso que Deus envia o missionário, né, com um olhar diferente, com uma visão diferente, porque para ele aquilo não vai ser comum. Né? E é dessa forma que a gente tem caminhado aí. Glória a Deus. E, Jéssica, assim, da onde vem, né, esse entusiasmo para ir para missões, né? Porque, como eu falei aqui, a gente tem às vezes tantos sonhos, tantos projetos, e você tão nova, né? Da onde vem isso, né? Essa coisa ardendo, e o que você poderia estar compartilhando com alguém que jovem também, mais novo também, adolescente, que tem um desejo, ou já sentiu um chamado e às vezes reluta, porque, meu irmão, acho que qualquer um de nós, né, a gente dá uma meio que de Jona, a gente quer fugir um bocadinho, né? É verdade. Tem alguns lugares, não, se for para Inglaterra, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim, Inglaterra. Disney. Né? Disney, envie-me a mim. O Mickey. Aí você vai, pô, Haiti, Camboja, meu Deus do céu, não tinha outro lugar melhorzinho, não? E assim, o que te impulsiona? Como é que você mantém isso aceso, né? E o que você poderia estar compartilhando para uma pessoa que está com muito medo, que eu acho que isso deve ser natural, né? E como ela vencer isso, ela romper isso pela fé. Então, Jader, de onde vem? Cara, a cada dia eu sinto que o Senhor me chamou para ser uma resposta dele aqui na Terra, sabe? Cada dia que passa, de verdade, eu tenho mais certeza de que Deus me chamou. Da mesma forma que chamou Jeremias. Eu sinto que eu fui chamada desde o ventre da minha mãe mesmo. Eu até brinco, às vezes, eu falo que eu não nasci no hospital, nasci na igreja, só pode, porque eu amo igreja, eu amo a casa do Senhor. Portanto, quando eu venho aqui, eu faço questão de estar nos cultos, de participar mesmo das coisas. Vem de Deus, cara. É um desejo que vem de Deus, é uma necessidade. Eu sinto que eu sou uma resposta para a necessidade de Deus na Terra, em algum lugar, né? Assim, eu tô indo para esses caminhos, para esses lugares que o Senhor tem me direcionado, mas não é para começar algo lá. É para continuar algo que o Senhor já tinha me dado aqui, sabe? Por exemplo, eu fazia cultos no meu bairro, eu sentia um chamado de Deus para evangelizar o meu bairro, gente, vocês não têm noção. Eu sentia a mesma revolta que Neemias sentiu quando ele soube que a cidade dos pais deles estava destruída e tal. Ele orou, ele fez propósito, não, eu vou lá, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa pela cidade dos meus pais. Um dia eu vi o meu bairro com barricada, vi os meninos querendo fechar lá, eu falei, ai, Senhor, o que é isso? Meu bairro não era assim. E aí começamos esse projeto de culto, nas esquinas, quinzenalmente, e eu já estava na outra igreja, a gente já fazia, e depois eu vim para cá, para Central, e continuamos fazendo. Aí eu meio que perdi assim, o apoio lá, não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha nada. Eu falei assim, só tem eu e meu violão, eis-me aqui. Aí bateu uma irmã lá no meu portão, Jéssica, te dá uma oferta que eu senti. A oferta que a irmã me deu, no outro dia, segunda-feira, eu fui na rua, comprei um pedestal, comprei um microfone, liguei para um coordenador de missões, amigo meu, falei, missionário, tô precisando de uma caixa de som. Já tô com uma caixa parada aqui. Fui, peguei. Tipo, eu não consigo ficar parado. Por isso que eu falei, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu me vi numa sala, dentro de uma sala, atrás do computador, eu passei mal, comecei passando mal, psicológico. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra rua. Né? Mas assim, é algo que vem de Deus mesmo. Eu não consigo ficar parada. Eu tô conversando com as pessoas, eu tô falando de Jesus, qualquer situação assim, Jesus está no meio. Então, tipo, isso vem de Deus mesmo para minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não consigo fazer outra coisa. E a mensagem que, se eu posso deixar uma mensagem para algum jovem, para alguém que tem um chamado, tá com medo, irmão, lança esse medo fora em nome de Jesus. Atende o seu chamado, porque depois que você resolver atender,
você vai poder fazer pouco, né? E aí você vai dizer, por que eu não disse sim antes, né? Salomão, ele fala lá em Eclesiastes 12, versículo 1, ele vai falar assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que você possa dizer, não tive neles contentamento. Ou seja, você vai dizer assim, vai chegar a velhice, você não vai ter força para trabalhar. Quando ele fala assim, a janela, se fechar, o seu dente vai cair, você não vai conseguir falar direito, o sol vai escurecer, você vai perder a visão, você não vai conseguir ver direito. Então é agora, mano. A hora é agora. Lembrar do Criador e se colocar à disposição dele é agora. Então, assim, mas a situação também, Jade, eu acho que assim, as igrejas, elas têm assim, pouco investimento em missões. Eu glorifico ao Senhor porque a Central, ela é uma igreja que investe. Eu puxei até uma sardinha, eu vi até uniformizada. Eu faço parte de uma igreja missionária. Eu fiz essa blusa aqui para eu viajar no ano passado, quando eu estava indo para Belo Horizonte, eu falei, vou fazer uma blusa personalizada para mim. Então, o que acontece? Às vezes tem um jovem na igreja que tem um chamado, tem uma pessoa com uma possibilidade de ser uma resposta de Deus em algum lugar, mas a igreja não investe. A igreja não apoia, a igreja, tipo assim, deixa de escanteio, mas se você aí na sua igreja, você tem a oportunidade de participar, de se envolver, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque a hora é agora, enquanto você está jovem, né? E é isso, e questão de sonho, né? Eu fui muito confrontada pelo Senhor nesses dias lá, porque eu estava pensando nos meus sonhos. Eu fui, mas assim, agora eu estou constituindo uma vida lá em Belo Horizonte, mas eu tenho a minha vida aqui em Campos, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, meus amigos estão aqui, minha família está aqui, minha igreja está aqui, tudo que diz respeito a mim está aqui. Então tem sido bem desafiador. Outro dia eu estava até conversando com o pastor Leonardo, participei de uma conferência lá de missões e abriu a oportunidade para pergunta, né? Aí eu caí na besteira de perguntar pro missionário, se eu não me engano, ele tá há 20 anos na África. Eu caí na besteira de perguntar pra ele, falei assim, pastor, e seus sonhos? Ele, meus sonhos foram pro buraco. Eu falei, isso dele foi pro buraco, meu. Mas ele complementou a resposta dele dizendo o seguinte, Jéssica, o Senhor vai substituindo os nossos sonhos. Ele vai tirando os nossos e vai colocando os deles. Então, assim, a cada dia, os meus sonhos têm morrido, né? Hoje, por exemplo, assim, eu sou uma jovem solteira e não tenho problema nenhum com isso, sou muito bem resolvida com isso. Se aparecer um marido para mim em alguma nação, amém. Se não aparecer também, amém. Tem que ser missionário. Tem que ser missionário, senão vai dar ruim. Tem que ser missionário. Então, assim, hoje eu tô em processo, os meus sonhos estão em processo de morte. Posso dizer isso para vocês, assim, sem medo de ser feliz. Meus sonhos estão no processo de morte e eu estou procurando, assim, viver uma vida plena com os projetos de Deus para mim. Estou procurando me sentir realizada, satisfeita com o que vem de Deus para mim. Porque se você for atender o chamado do Senhor, mas ficar pensando, mas se eu estivesse na minha casa, eu poderia estar fazendo isso. Mas se eu estivesse lá, ia ser assim. Você já teve medo de desistir? Medo não, perdão. Você já pensou em desistir por conta do medo do que você iria encarar, das nações? Você já teve esse sentimento? Fernanda, eu não tive esse sentimento porque, como eu te falei, o meu prático tá começando agora. Então eu fiquei, tipo, meio que 18 anos no molho ali, né? Só ali no básico, ali no raso. Então o meu prático tá começando agora. Eu vi o Haiti. Eu fui no Haiti, eu pisei no Haiti, eu vi um pouco da realidade do Haiti. Mas eu nunca fui no Camboja. Eu não vi o Camboja. O que eu tenho de informação daquela nação é o que eu estou buscando na rede, na internet. Mas eu não estou com medo de ir para lá, porque eu tenho uma palavra. Uhum. E essa palavra me garante. Glória a Deus. Quem me deu essa palavra, eu tenho muita confiança nele, sabe? Eu sei que se ele está comigo, como dizendo 515, se Cristo comigo vai, mano, eu irei. Não importa. Glória a Deus. A Jéssica... A gente está gravando aqui no nosso segundo, na quarta-feira ela está indo para o Paraguai. Isso. Né? Isso vai passar quanto tempo lá? Nós vamos ficar 15 dias, uma viagem de curto prazo. Aquele intensivão, né? Aquele impacto, né? Isso. E eu queria mandar um abraço para o pastor Leonardo, né? Tive o privilégio de conhecê-lo, foi uma oportunidade muito boa. A gente conversou um pouquinho, né? E foi muito gratificante. E eu queria agradecer, né, a Jéssica por ter compartilhado aqui com a gente essas experiências, né? Que Deus te abençoe muito lá, Amém. Né? E faça você prosperar em todos os aspectos, né? E que você, de fato, seja muito usado. Porque eu acho que um dos privilégios de ser missionário
É você não ficar na teoria da teologia. É você viver uma prática intensa, assim, na questão do poder de Deus, da manifestação. Não que aqui na cidade, na nossa igreja a gente não viva isso, né? Mas eu acho que o missionário ele tem essa questão, um plus, por ele se lançar, né? De uma forma muito desprovida de interesses, abrir mão mesmo de muita coisa. Então, tem muitas histórias e relatos, e talvez daqui a alguns anos a Jéssica vai estar vindo aqui e compartilhando testemunho, coisas extraordinárias que Deus fez, eu creio nisso, porque é exatamente isso. Quem deu a palavra, garante. Então, que Deus te abençoe lá, e conte com a gente, a Central está com você, e, né, e tantas pessoas aí que estão nos assistindo. Foi um privilégio ter você aqui, tá bom? Amém, Jade. Muito obrigada. Foi muito bom ter estado aqui com vocês também. E eu me senti muito honrada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Gente, quero agradecer a vocês, né, que chegaram até aqui o final, né, compartilha, curta esse vídeo aí, clique no sininho, né, e fique ligado com a gente que coisas boas, extraordinárias vão estar sempre sendo postadas aqui para abençoar a sua vida e honrar o nome do nosso Senhor. É verdade. E você que pode ser um colaborador desse ministério aqui, do nosso Centralcast, procure a gente lá na DM, no nosso Centralcast no Instagram, conversa lá com o pessoal que eles vão te atender. Aqui nós já temos hoje aqui, ó, vai estar aparecendo para você aí na tela, Lajes do Aço, já é um dos nossos colaboradores. Então procura a gente. Se você tem aí seu estabelecimento, prestação de serviço, você queira estar junto com a gente aí, mostrando aí agora nessa tela aí você pode procurar a gente, que a gente vai atender você da melhor forma possível e você vai ser muito bem-vindo. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima aí, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Já está entrando. É?